nós. Realmente, o que nós consideramos significar a palavra evangelho? Porque evangelho deriva do grego boas novas. As boas novas não são que o pastor Silvio vai comprar um carro de 100 mil. Não. Amém, receba aí, pastor. Amém, está chegando. Amém, isso é lícito. Mas essas não são as boas novas. As boas novas são que Cristo veio, como a Bíblia diz aqui no versículo 5 de Filipenses 6, que mesmo sendo Deus, não usurpou para si o direito de ser Deus. Que coisa louca! Como é que alguém vai usurpar algo que é seu, que lhe pertence? Jesus estava, querido, minha querida, ao lado do Pai, como se diz aí na gíria, um burro na sombra, na tranquilidade. E ele abriu mão do direito de ser Deus, do direito pleno, inalienável, inatingível de Deus homem, Filho de Deus. E ele abriu mão de tudo isso por mim e por você. Esse é o significado do Evangelho. Não é o significado de que agora é só vitória. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é Evangelho do engano. Jesus em momento algum falou que agora seria só vitória. Jesus falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu desafio esses profetas da modernidade, que pregam tanta prosperidade. Eu desafio a você, profeta, que fala isso, me mostre aonde na Bíblia diz que agora é só vitória. Me mostre aonde a Bíblia diz, ou o próprio Jesus falou na sua vinda ao mundo, de que agora era só vitória. Me mostre um momento sequer que Jesus teve uma boa vida. Eu desafio você. O evangelho verdadeiro é um evangelho de renúncia. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aleluia! Como é difícil, pastor, eu estou talvez excedendo o tempo aqui, mas como é difícil negar-se a si mesmo. Como é difícil. Tem misericórdia, Deus, da minha vida. Como é difícil eu negar a mim mesmo. Eu nego a mim mesmo quando eu digo não a tudo aquilo que agrada meu coração, desagrada ao Senhor. Eu nego a mim mesmo quando eu perdoo as pessoas que me fazem as piores coisas. Eu nego a mim mesmo quando eu deixo de ser arrogante, pensar que eu sei tudo. Eu nego a mim mesmo quando eu me disponho para pregar o Evangelho contra tudo e contra toda circunstância. Como eu vi sábado aqui, parabéns pela obra do Senhor na vida desses pastores. Eu não vou me cansar de falar. Amém, que toda honra, glória e louvor são para o Senhor. Mas a Bíblia diz: a quem honra, honra. Precisamos honrar os servos do Senhor, que têm desapego às coisas para servir ao Senhor. Eles poderiam estar atrás de tanta coisa, do trabalho, mas não, eles não descansam as mãos. Isso é negar-se a si mesmo. Pastor Silvio poderia estar em tanto lugar trabalhando, inclusive poderia se vender como muita gente se vende. Dizem que todo homem tem um preço. Talvez seja verdade, mas nem todo homem está à venda. Então, que nós possamos entender, a Bíblia toda fala disso. Notadamente, Filipenses 2 fala de um Jesus que abriu mão de tudo. E a Bíblia diz aqui: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Não é a minha boa vontade, não é a boa vontade de ninguém aqui. O Senhor, Ele não abre concessões. O Evangelho, ele é rígido porque nós somos imperfeitos, temos uma natureza pecaminosa. A minha natureza não é diferente, irmãos.
Eu não sou ninguém. Toda vez que eu prego alguma coisa, eu tenho que pregar primeiro para a minha vida. Se a minha vida não for um testemunho vivo disso, eu sou um mentiroso. Eu sou um hipócrita, um falso. E eu não quero levar sobre a minha vida esse peso de ser um falso hipócrita. Não é fácil. O Evangelho, ele requer pegar a cruz e tomar a cruz. Muita gente está largando a cruz aí. A cruz, a minha cruz, minha irmã, não serve para você, a sua não serve para mim, a do pastor Silvio não serve. Não serve. A cruz de cada um serve para si. Ela é exatamente do tamanho que Deus determinou para cada um carregar. Eu falo o seguinte: você não carrega a cruz hoje, um dia você vai ter que voltar para pegar a sua cruz. Aleluia. A cruz simbolizada que Cristo morreu, imaterializada. Cristo primeiro, a Bíblia diz que maldito todo aquele que se pendurar no madeiro. Jesus se fez maldito por nós, como o profeta Isaías diz. E a cruz, se eu deixo a minha cruz, eu estou deixando um objeto de madeira grande à mercê do sol e da chuva. O que é que vai acontecer? Vai inchar, vai tomar sol e chuva. Se pesava 50, vai pesar 100. E quando eu voltar para pegar, vai ser muito mais difícil. Vamos parar com essas coisas de querer viver o evangelho da mentira, o evangelho do engano, o evangelho que pessoas, porque pensam que tem alguma coisa na vida. Infelizmente, o compromisso de Deus, de alguns homens, está sendo medido a depender de quanto ele é usado por Deus. O homem está se esquecendo que Deus usou uma mula para falar com o profeta teimoso. Deus, quando ele quer, ele usa o diabo para abençoar o servo do Senhor. Ele usa o diabo porque o diabo teme ao Senhor. Então, as pessoas estão sendo medidas pelo seu grau de prosperidade econômica, pelo carro que tem. As igrejas estão sendo estão atraindo as pessoas pelo som que tem. Amém, uma bênção, um som bacana. Um dia o pastor Silvio e a missionária Sandra estarão dirigindo uma igreja assim. Mas a Bíblia diz: sede fiéis no pouco para ser colocado no muito. O Senhor falou isso. Eu estou sentindo aqui, irmãos, falando isso, a presença maravilhosa do Espírito Santo aqui nesse lugar. E eu preciso renunciar à minha vida. Eu preciso lembrar que todas as sementes que eu plantei, elas frutificaram. Por isso eu busco hoje plantar sementes boas. Porque também está sendo dito por aí: ah, você agora é crente, se batizou. Aí vai lá para Romanos e diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, tudo se fez novo. É verdade, mas tem que se arcar com o que se fez. E pior do que isso, tem gente que continua conhecendo a palavra, até dirigindo obra e vivendo uma mentira e plantando sementes ruins, achando que Deus é idiota ou não está vendo, ou é cego. Não sejamos assim, meus irmãos. Eu não estou preocupado em estar na igreja cheia, não estou preocupado em estar no lugar. Eu estou preocupado em sentir a presença do Senhor, como eu estou sentindo nesse lugar. A minha vida com Deus e a sua vida com Deus, ela vai ser descrita no compromisso que você tem com Deus. Não fica olhando para fulano que é ousado. Seja ousado, busque ser ousado. Glória a Deus. Todo mundo quer um lugar, mas não quer pagar o preço. Unção custa caro, a salvação é de graça, já foi preço pago. Agora unção requer preço alto. Profeta, homem de Deus, mulher de Deus, não será nunca cheio de unção se não pagar o preço. Aleluia. De viver o evangelho genuíno que Cristo deixou. Cristo não disse a ninguém. Você vai ter. Quando o apóstolo Paulo estava se convertendo, Jesus disse a Ananias: ele vai ver o que ele vai sofrer por amor ao meu nome. Muita gente está se enganando. Marcos 8 tem duas passagens, eu não lembro aqui agora, versículo 28, 29, se eu não estou enganado,
Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro falou: tu és o Cristo. Logo 2 versículos à frente, Pedro vai repreender Jesus. Jesus fala: sai de mim, Satanás, porque tu está falando o que é dos homens, não o que é de Deus. Então, essa palavra falou comigo muito. E o que é que essa palavra quer dizer? Que alguém pode ser tremendamente usado por Deus e logo em seguida ser tentado para ser usado pelo diabo. E tem gente achando que porque é pastor, que porque é evangelista, porque é o caramba, não vai ser tentado e não pode ser um instrumento do diabo na vida de alguém. Pode sim, vigia, mas não é vigiar a vida do outro, não, é vigiar a tua vida. O Evangelho não diz que nós devemos ficar apontando. 1 Coríntios 6 fala para a gente não ficar. Tem um problema com o irmão, chama ele e conversa. Não fica nas redes sociais postando que pastor tal caiu, que JA fumou maconha. Oh meu Deus, que evangelho é esse? E você está fazendo o quê? Apontar os outros lhe faz você melhor? Faz você uma pessoa melhor? Ou faz os seus pecados serem escondidos e abafados? Antigamente, quando eu via um pastor vacilando, fazendo um bocado de besteira, hoje eu sei que se eu fosse dar, eu escrevi um livro aqui no município que eu sei. Mas quem sou eu para julgar ninguém ou apontar ninguém? Eu tenho que cuidar da minha salvação. Você que está nas redes sociais lá, aí o fulaninho caiu, tira seu dedo sujo, filisteu, para de apontar os outros, porque você não foi chamado para apontar ninguém. Você foi chamado para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para ter uma vida de santidade, para dar bom testemunho. Está cuidando da sua casa? 1 Timóteo 5,8 diz que quem não cuida dos seus é pior que o infiel, negou a fé. Você não cuida nem de sua casa, quer apontar quem está fazendo errado, rapaz? Te conserta, procura viver o Evangelho. Santidade, nunca chegaremos, apesar de Jesus dizer que faremos obras maiores que Ele. Jesus falou aquilo porque nós temos acesso ao Espírito Santo. E quando Jesus falou aquilo, o Espírito Santo não tinha vindo. Um dia disseram: mas o Senhor vai nos deixar, mestre? Jesus falou: é necessário que eu vá, para que o Pai envie outro Consolador. Aleluia. Então, nós precisamos, a nossa santidade jamais ela chegará aos pés da do Senhor. A santidade que a Bíblia se refere-se a ser separado, como em hebraico chama kadosh, separado. Eu preciso ser separado desse mundo. Você precisa ser separado desse mundo. Não é se misturar com as coisas. Eu estou vendo o mundo entrando na igreja que você não sabe mais o que é igreja e o que é mundo. Tem gente que saiu do Egito, mas o Egito está dentro de si. Oh Deus, tem misericórdia. Essa palavra é para a minha vida. Essa palavra produz vida. Na verdade, eu não pensei em falar essas coisas, já que me foi dada a oportunidade. Eu peço perdão se eu excedi o horário, mas é isso que o Espírito Santo quer falar nessa noite. Que nós possamos viver o Evangelho verdadeiro que Cristo deixou. Não o Evangelho das circunstâncias. Eu não tenho que, eu sou do Senhor porque está tudo bem. Não, não, porque Deus não dá coisas grandes a criança, menino na fé. O homem tem que ser provado. Você quer pregar? Amém. A Bíblia diz que é mérito isso. Mas você quer pagar o preço? Você quer limpar a igreja? Você quer me ajudar o pastor Silvio aqui? Todo mundo quer subir, quer vir no púlpito aqui pregar. Mas e aí? Então, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da vida de vocês. Aleluia. E que nós não nos peguemos cometendo os mesmos pecados que condenamos. Em nome de Jesus, eu desejo a todos uma boa noite, um bom culto na presença do Senhor. O culto é só reunião aqui. Aqui não é a nossa realidade. Ao sair pelaquela porta logo, daqui a pouquinho, o culto continua. O culto é minha vida, é sua vida com o Senhor. Que possamos viver o Evangelho verdadeiro em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Palavra boa, né? Que a gente venha sair daqui se consciente.